6 anos de jornada, né? Até aqui? 6 anos. para 7 anos de jornada. É isso aí. O que você visualizou de ideia que você falou, meu, isso daqui vai ser o elo? E se foi essa a ideia que persiste até hoje? Ou se teve mudança no meio do caminho? Teve mudança. Mas acho que a ideia básica ela não mudou muito. Porque, como eu falei, né? A gente via uma dificuldade no mercado que era falta de sistema, falta de gestão, falta de visibilidade. Então, a gente criou inicialmente um sistema que ele olhava para as oportunidades da cadeia. Então, ele olhava, por exemplo, para motoristas ociosos, oportunidades de você juntar carga, fazer uma roteirização mais eficiente. E daí, inclusive, saiu o nome Uelo, que vem de elo, né? U de urbano e elo. Então, que é um jeito um pouco diferente de olhar para a cadeia, né? Você olhar para a cadeia como se fossem pequenas tarefinhas, pequenos elos, né? Ou vetores. E esses vetores podem se complementar, podem sair em conjunto. Então, a primeira coisa que desenvolveu foi esse engine por trás, essa lógica, né? De você quebrar em tarefinhas e tratar, né? Colocar, por exemplo, uma entrega ou um elo, ele pode ter um esforço diferenciado, uma urgência, o tamanho de um sofá, pode ser multivolume. Então, a gente trabalhou muito esse conceito inicial, talvez até um pouco mais do que, se fosse hoje, acho que faria um pouco diferente. Do que precisaria, foi muito flexível. Eu acho que a gente focou muito, talvez, nesse engine inicial, mas não num produto completo. A gente olhou, talvez, pouco para o mercado. E com a cabeça da época, a gente falou, putz, a gente entende do mercado, é isso que precisa e tal. E assim, quando a gente lançou, a gente percebeu que tinha muito mais coisa que a gente não sabia, né? Então, a gente eu pelo menos ali até como um solo founder inicialmente, né? Depois, obviamente, outras pessoas se juntaram ao time, mas eu tive esse choque de realidade porque eu achei que seria mais fácil. Eu falei, olha, agora que o sistema tá pronto, é facinho, é só plugar aqui cliente e já era. E você sabe melhor que eu, não é bem assim, né? Quanto tempo vocês levaram até ter essa primeira versão pronta? Um pouquinho mais de um ano. 1 ano desenvolvendo. Exatamente. Sem ter cliente. Sem ter cliente. Cara, foi bem ousado, né? E assim, põe aí mais ou menos 1 ano para desenvolver tudo. E, na verdade, talvez um pouco mais até. Eu fiz algumas tentativas de terceirizar para fazer desenvolvimento no exterior. Chegamos a fazer uma plataforma que não serviu, né? Para uma versão bem early, né? Desse engine inicial. E aí depois a gente achou uma que fazia sentido e que a gente colocou um pouco mais de energia. Então talvez 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Mas você não internalizou, você terceirizou o desenvolvimento do produto interno, né? É isso. E eu tive um sócio inicialmente que ajudou a estruturar, fazer toda a arquitetura do sistema. Um CTO, alguém técnico. Exatamente. Acabou não ficando no negócio, mas participou desse começo, foi essencial. Mas qual foi o ganho que a gente teve com isso? Eu acho que a gente modularizou os desenvolvimentos e a gente conseguiu distribuir para 5 ou 6 desenvolvedores. Isso é muito legal, cara. Porque escala super bem, exato. Né? E um nível até bom, né? Desenvolvedores seniors, tech leads, né? Que conseguiram dar essa cara inicial. Deu um trabalhão para juntar tudo isso depois, mas funcionou, né? Possivelmente, talvez com um pouquinho... Se eu tivesse levantado um pouco de grana nesse começo... internalizar alguns desenvolvedores, talvez a gente tivesse, né, feito isso aí, talvez em metade do tempo, mas nunca saberemos, né? Essa é a maravilha, né, desse mundo, né? A gente não sabe como teria sido. Exatamente. Né? E nem dá pra ficar pensando muito. Acho que a gente tem que refletir sobre nós, assim como você chegou aqui e falou, puta, cara, já falando de alguns aprendizados que você teve, essa cabeça é muito boa, mas não dá pra ter aquela cabeça de investidor que fala assim, puta, cara, eu passei aquele investimento, que é um portfólio negativo, né? Exato. Não dá. Puta, cara, se eu for contar tudo que eu já fiz de errado na Clivo e o que eu já faria diferente, cara, puta, eu acho que é enorme a lista, sabe? E eu acho até um pouco desse, talvez, preciosismo, né? Hoje eu olho até com um pouco de preciosismo. Eu acho que ele se pagou depois de algum tempo, porque a gente acabou construindo uma plataforma que podia atender uma logística mais convencional. Então, por exemplo, uma entrega consolidada, uma entrega no mesmo dia, uma entrega on demand, uma logística reversa, né, que era até uma das dores iniciais que eu tive, né, do outro lado da mesa. E isso acabou evoluindo não só para uma solução de transporte, mas também para um SaaS, que aí foi talvez a fase 2 aí da Uelo, em que a gente falou, a gente desenvolveu tanta coisa para a gente como transportador, por que eu não vendo isso como um SaaS? Porque tudo que a gente aprendia de operação alimentava, né, o lado tecnológico, né, as features e tudo mais. E tudo que a gente desenvolvia do lado de tecnologia retroalimentava e fazia a gente operar melhor. Cara, então, você foi solo founder
não pegou investimento no começo. Cara, você foi corajoso, né? Sim, sim. Por que você tomou essas decisões? E como que você avalia? Bom, eu faria diferente hoje, tá? Eu acho que a carga, a pressão emocional ali de você estar sozinho, eventualmente achar que vai dar certo, não deu certo e, putz, absorver isso, né? Não ter alguém para compartilhar é complicado, né? Então, eu não faria isso novamente, dessa forma. Mesmo com dinheiro hoje e podendo fazer isso sozinho de novo, você não faria? Eu acho que eu não faria. Eu traria mais alguém on board. Eu acho que para começar a empreender, acho que um pouco de ignorância às vezes faz bem, né? Que se você conseguisse visualizar tudo que vai acontecer, talvez você não faça. Então, eu acho que lá atrás, né, tentando resgatar um pouco o racional, eu tinha uma cabeça de, putz, acho que isso aqui não vai levar mais do que 4 ou 5 meses, acho que, ok, eu consigo colocar um pouco do meu dinheiro aqui, consigo também me sustentar, né, reduzir bastante meu lifestyle, e eu acho que, sei lá, no 6º, 7º mês eu vou ter um primeiro cliente. Na verdade, a gente fez algumas mini pivotagens ali no início, né, não deu certo. Putz, aí trouxemos um desenvolvedor ali que também não deu certo. Então, assim, o negócio foi virar uma bola de neve. E eu nunca vou esquecer. Teve um momento que a gente estava com, teoricamente, tudo pronto. Agora, vamos começar. Falta o cliente. Porque o cliente que queria fechar uns 3 ou 4 meses atrás, já não estava mais à disposição. Então, esses times nunca batem. Entendi. Né? Então, eu acho que ter paralelizado um pouco mais, ter colocado talvez uma grana de terceiro, eu acho que teria tirado um pouco desse estresse, porque eu senti que em alguns momentos a gente estava muito com o freio de mão puxado. Por quê? Porque era o dinheiro próprio. Né? E não que eu vou, né, com dinheiro terceiro, a gente não vai tomar cuidado, mas você poder ter aquela tranquilidade de olhar para o negócio e tomar as decisões, tirando o lado financeiro um pouco da reta, isso ajuda, isso dá um pouco mais de velocidade. Né? Então, eu sinto que faltou às vezes eventualmente um ímpeto ali no começo, falar, putz, vamos embora, vamos nessa, que vai dar certo. Engraçado isso, cara, você falando, porque a gente, por exemplo, não tinha nenhum negócio, a gente tinha um cheiro de que poderia dar certo, obviamente a gente não foi fazer nenhuma maluquice com o dinheiro dos outros, mas a gente começou com muito dinheiro. E eu confesso, cara, que isso atrapalhou algumas decisões que a gente deveria ter tomado. Porque você começa a ser... você começa a aceitar uma lentidão de fechar um contrato. Pô, sou B2B, então o contrato tá demorando um pouco. É uma característica do mercado. Aí espera um pouquinho mais, vamos esperar um pouquinho mais. Mas, cara, se você tem pouco dinheiro, você não pode admitir isso. Não pode. Então, eu não consegui aqui, então você vai ter que buscar um outro caminho, senão você vai morrer, porque você tem pouco dinheiro. Não tô dizendo que é o seu caso, mas eu tô dizendo que, olha que engraçado, você foi por um caminho onde você tinha um sentimento de preservar a capital para você não exagerar nos gastos. Por outro lado, a gente tinha muito dinheiro e eu falava, cara, foi ruim, porque a gente perdeu tempo. Acho que a gente deveria ter sido mais diligente. E você, por outro lado, falou, a gente poderia ter sido um pouco mais agressivo. É engraçado essa... Mas a grama é sempre mais verde no vizinho, pois né? Então, enfim, não sei como teria sido, mas certamente acho que acho que nenhum dos dois extremos ele é bom, né? Também acho. Talvez um pouquinho de dinheiro, né? Mas certamente o skin da game, ele é um pouco de dinheiro. Acho que eu faria de novo com um pouquinho de dinheiro, certamente. Mas não 100%, né? Porque é aquela coisa, você tem um valor oportunidade, né? Que é todo esse período desenvolvendo. Aí você tem mais o que você gastou, né? Porque a gente teve que pagar, né? Tive que investir no negócio, ali, desenvolvedores e tal. Não foi um valor tão elevado, tá? Acho que foi bem distribuído, né? Nessa parte, esse sócio inicial acho que ajudou bastante, né? Uma pena, né? Ele não ter continuado. Igual o CTO do Nubank, do primeiro, o primeiro CTO do Nubank, ele não tava no IPO. Ele saiu super cedo. Caramba. Então, cara, aliás, o mercado inteiro, a Faria Lima inteiro ficou falando assim, coitado desse cara hoje, ele deve estar chorando pra caramba. Porque o CTO do Nubank que ficou bilionário. Sim, exato. Então, o seu também deve ter chorado um pouquinho no travesseiro, né? Não, mas ele também, ele tinha uma participação, ele ficou com a participação, então... Nada mais justo, né? Total, com certeza. Mas é aquela coisa, então o teu valor oportunidade, todo o tempo que você passou ali investindo, né? Sem salário, né? O que você gastou desenvolvendo, e aí lançamos, né? Nunca vou esquecer, agosto de 2017. Lançamos, já com o primeiro cliente,
Aí você tem que pagar as contas, tem capital de giro, né? A gente tá falando de operação, né? Você paga ali quase 15, 20, 30 dias, recebe em 40, 60. Total. Então, assim, começou uma fase 2 de negócio que o dia a dia começou a consumir muito, o dinheiro tava acabando e não dava tempo de correr atrás de funding. Né? E funding, você sabe também melhor que eu, né? Você não fala, pô, quero funding hoje. Do dia pra noite. Não, né? E foi a primeira vez que eu tava fazendo isso. Então, levou-se mais alguns meses aí até engrenar, né? Acertar o pitch, acertar o deck, né? Ter as conversas certas. Mas assim, uma coisa muito legal desse período é assim, quanta gente legal, né, você conhece ao longo de uma trajetória dessa, né? Muita gente boa, muita gente melhor do que a gente, né? Você acaba aprendendo, se espelhando e você vai absorvendo um pouco, né? Um pouquinho de cada pessoa. Então, eu acho que a minha jornada foi muito nessa linha, né? Tinha muita coisa que eu não sabia fazer, ou não fazia bem. Não sei se eu faço bem hoje, mas eu fui aprendendo, né? Fui absorvendo. E você vai meio que normalizando todos os seus defeitos ali para você ficar, pelo menos, num nível razoável para você poder fazer as coisas acontecerem, né?